Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 21 de abril de 2024, na nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 117, que tem como título Em Família. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4, em que Paulo diz: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, livro Pão Nosso, capítulo 117, em família. Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável a Deus. E Emmanuel diz: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Olha que pergunta, hein? Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do Evangelho, aliás, do cristianismo. Nós temos uma fome desesperadora de salvar, ajudar, amparar e sermos servidores de 100 ou até 1000 pessoas. Chegamos naquela posição de querermos ser benfeitores dessas 100 ou 1000 pessoas. Mas ainda não aprendemos, de maneira nenhuma, a servirmos 5 ou 10 criaturas que estão ao nosso redor. E ele fala, esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam, não se juntam, não se tem liga de um para com o outro. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. Então, somos aquele benfeitor, bom pregador para 100 ou 1000 pessoas. Mas muitas vezes somos um mau servidor para 5 ou 10 criaturas que fazem parte do nosso seio familiar. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nefrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então, Emmanuel lembra o apóstolo Paulo, que nos pede o exercício da piedade. A piedade no centro de todas as atividades domésticas. Mas ele nos lembra, não alude, Paulo, à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos.
aquela piedade que chora, aquela piedade que reclama, aquela piedade que não vê soluções, aquela piedade que não vê uma saída para as coisas. Mas Emmanuel lembra que Paulo nos chama atenção para aquela piedade que conhece muito bem as zonas nefrálgicas da casa. E, de alguma forma, ele se esforça por eliminá-las. Ele se esforça. Olha que interessante. Ele não as elimina, ele se esforça para eliminá-las. É diferente, é completamente diferente. Ele não as elimina, ele se esforça para eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Porque nem sempre nós conseguimos eliminar essas zonas nefrálgicas. Zonas nefrálgicas. Nem sempre conseguimos eliminar. Mas nós nos esforçamos para eliminá-las de alguma forma, dentro do nosso conhecimento e dentro da nossa possibilidade, sem nos esquecermos da decisão divina quanto àquilo que chegará em seu tempo correto. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. Aquela história de nós nos acreditarmos fora do contexto, fora da história, fora do plano estabelecido. Aquela família não é a minha. Eu não pertenço a essa família. E aí nos entregamos ao desânimo, nos entregamos a inúmeras outras questões que fogem ao roteiro comum de uma vida familiar. Muitos se sentem dessa forma. E, normalmente, se sentem sozinhos espiritualmente, se sentem sozinhos materialmente, se sentem abandonados, porque acreditam estarem fora do contexto da vida comum. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Então, nós precisamos entender, examinar, analisar a transitoriedade das ligações corpóreas. Muitas vezes estamos num grupo familiar onde os espíritos são muito próximos, são muito unidos, se amam, e muitas vezes estamos num contexto familiar onde não há essa reciprocidade. Há um antagonismo, na verdade, entre todos os espíritos ali presentes. Mas não existem uniões casuais no lar terreno. Ninguém está naquela família por um acaso. Existe um motivo, existe uma razão. Por isso que nós precisamos entender, precisamos ponderar, precisamos compreender. Preponderam aí, por enquanto, na família, nos dias de hoje, as provas salvadoras, é uma prova para que possamos nos salvar, ou regenerativas, reeducativas para a nossa vida. Então, quando nós olhamos para o nosso lar, quando nós olhamos para a nossa família, nós podemos fazer uma análise. O que há entre nós? Provas salvadoras
ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Não desprezemos a nossa família. Há nela um sentido importantíssimo para a nossa evolução e para a evolução de todos os que estão envolvidos. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Abandonar a família, abandonar o lar, abandonar as nossas responsabilidades perante a família e perante o lar, é uma falta grave, segundo Emmanuel, porque nós estamos deixando de lado as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo, não só nosso, mas daqueles que compartilham este grupo e este local conosco. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena. Aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Olha só, é um título precário que nós estamos ganhando, de ter um lar, de ter uma família. Então, queremos salvar o mundo, queremos resolver os problemas de todo mundo, curar todo mundo, dar paz em todo mundo, ajudar todo mundo, orientar todo mundo, iluminar todo mundo, e não conseguimos fazer isso dentro do nosso próprio lar, no seio da nossa família. Estamos invertendo o caminho, porque o caminho começa de dentro para fora, em mim, e começa de dentro do meu lar para fora. Para que possa ser útil, auxiliando o mundo, como diz ele no começo, a 100, a 1000 pessoas, é preciso que eu tenha plena capacidade de auxiliar a 5, 10 que estão dentro do seio familiar. E ele termina: antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, ou seja, antes de nos fazermos importantes para a coletividade, que nós aprendamos, nós, discípulos, a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convictos de que semelhante esforço representa a realização essencial. Então, é aquilo que dissemos. O trabalho começa de dentro para fora. Eu, minha família, meu lar, aqueles que estão perto de mim, e aí sim vou alçar voos para a humanidade, para 100 ou para 1000 pessoas. É assim que funciona. E esse texto do Emmanuel é muito significativo para todos nós, espíritas e não espíritas, porque o que vemos no mundo atual é uma desvalorização da família. É claro que isso não é uma regra, encontramos por várias partes do Brasil e do mundo famílias maravilhosas, amorosas, compreensivas, unidas, mas infelizmente vemos um grande número ainda em desequilíbrio, em desajuste, porque não compreendemos essa necessidade de viver em família para que juntos possamos ressarcir os nossos erros, as nossas falhas, independente se somos espíritos afins ou espíritos antagônicos. Por isso que se faz importante, dentro da doutrina espírita ou dentro de um outro segmento religioso, nós aprendermos, e o aprendizado se faz através do estudo. Estudar para conhecer, estudar para aprender, para compreender
o porquê estamos naquele lugar, para que estamos naquele lugar. O que Deus, o que a espiritualidade superior espera de nós, naquele lugar, naquele lar, naquele trabalho, naquele ponto da sociedade. O que Deus espera de nós dentro da nossa família. Então, que a gente reflita sobre isso, que a gente reflita na nossa família, que a gente comece a fazer em casa aquilo que nós almejamos fazer pela humanidade, entendendo e compreendendo aquilo que disse Paulo. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então fica aí a nossa reflexão de hoje, livro Pão Nosso, capítulo 117, em família. Convido você, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série dos domingos, o estudo sistematizado, quando fazemos um estudo, estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouquinho, às 20 horas. Desejo a você um bom final de domingo, um bom descanso e uma semana repleta de muita luz, de muita paz, de muita alegria em seu coração. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até o próximo domingo. Que Jesus nos abençoe.